Olá 2023 e 2023, tchau 2022 e 2022. Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje, depois de 2 anos de pandemics, 2022 veio com tudo. Tiveram grandes filmes chegando nos cinemas, incluindo grandes sucessos de bilhetérias, mas também tiveram grandes lançamentos nos streamings. Eu mencionei alguns na retrospectiva que eu lancei aqui no canal, os de cinema até lembrei direitinho, agora os de streaming, esqueci muitos. E foi filme de todos os jeitos, pra todos os gostos, e te confessar uma paradinha aqui. Não teve espaço nesta lista de hoje para todos os filmes que mereciam destaque, viu? Foi disputado e muito filme bacana ficou de fora. Mas fazer o quê? Faz parte do jogo. Mas isso vocês já sabem. O que vocês ainda não sabem é quais os filmes que o Super 8 vai destacar agora como os 64 melhores filmes de 2022 que vão ser apresentados divididos em 8 categorias, com 8 filmes cada. Como é uma lista que só tem de ano em ano, eu acho importante lembrar como ela funciona. Ela não reflete o meu gosto pessoal, mas foi feita levando em consideração as notas de mais de 500 filmes em vários sites de cinema. 2. Se aparecerem filmes de 2020 ou 2021, é porque foram exibidos em festivais ou mostras nesses anos. Mas eles estão habilitados aqui por terem chegado no circuito comercial em 2022 ou tarde demais para entrar na lista do ano passado. E como eu considero o lançamento internacional, você também vai ver aqui filmes ainda inéditos no Brasilis. E 3, sim, eu vou falar rápido sobre os filmes, são só umas sinopsezinhas e deu. Até porque o propósito dessa lista aqui é servir de curiosidade e guia pra gente descobrir coisas novas pra ver e pra antecipar os filmes que vão chegar fortes na temporada de premiações. Tanto pra vocês quanto pra eu descobrir também. Tem uns aí que eu já, não tinha ouvido falar, vou ver agora. Bom, agora chega de papo e vamos lá começar com os gêneros de muito shokusute, borrada e pomba, ação e aventura. Avatar, o caminho das águas. Alguns anos após a batalha contra os humanos, Jake Sully agora vive como um Na'vi em Pandora com sua nova família. Mas a paz acaba quando uma ameaça reaparece, fazendo com que Jake, Neytiri e os filhos precisem fugir para uma comunidade marítima. Batman. Bruce Wayne está em seu 2º ano atuando como vigilante mascarado em Gotham City. Sabendo que não é onipresente, ele procura inibir a vagabundagem através do medo. Nisso, surge um serial killer destemido e dedicado a revelar toda a podridão política da cidade. Força Bruta. Quando uma equipe policial tem a missão de buscar um fugitivo no Vietnã, eles acabam atraídos para uma trilha de sangue de um cruel assassino. Então, mesmo sem autoridade legal e sem poderem portar armas, a equipe de polícia à frente da operação decide cair na investigação à sua maneira. Ou seja, com brucutulância. Ou RRR, Revolta, Rebelião, Revolução. Uma Índia pré-independência, um corajoso guerreiro parte numa perigosa missão em busca de uma garota tribal levada pelo governador britânico. Ao ficar sabendo disso, os britânicos colocam os mais durões mercenários em seu encalço. Nada de novo no fronte. Um adolescente é convocado para lutar na linha de frente da Primeira Guerra Mundial. Aí ele começa todo pimpão e idealista, mas não demora para perceber a dura realidade do conflito. A Mulher Rei. Baseado numa história real de 1800 e lá vai bolinha, com a morte de muitos soldados, o reino de Daomé passou a recrutar mulheres guerreiras, lideradas por uma general casca grossa. Pra quê? Para protegerem a terra natal de colonizadores franceses, tribos rivais e quem quer que tentasse escravizar seu povo. Em segundo lugar, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Uma imigrante chinesa no Estado Unido empurra a vida com a barriga como dona de uma lavanderia e em crise com a família. No entanto, depois que um visitante de uma realidade paralela aparece, a mulher entra numa espiral de maluquices imprevisíveis que dão uma nova perspectiva à sua existência. E a medalha de ouro de ação e aventura vai para Top Gun Maverick. Após mais de 30 anos como um dos melhores pilotos da Marinha, Maverick agora precisa treinar novos talentos em pouquíssimo tempo para destruir uma fábrica nuclear nos cafundó do Beirulebe antes que ela seja concluída. E agora partindo para os filmes feitos através de técnicas de animação, começando com A Fera do Mar. Uma menina entra escondida no navio de um grande caçador de monstros marinhos. Juntos, eles iniciam uma jornada épica na qual se deparam com uma criatura que se mostra muito mais do que uma besta irracional. Bob's Burgers, o filme. Uma enorme cratera se abre em frente ao Bob's Burgers, bloqueando a entrada e arruinando os planos de um verão rentável. Então, enquanto os pais lutam para manter o negócio, as crianças tentam resolver um mistério
mistério que pode salvar o restaurante da família. Red, crescer é uma fera. Uma empenhada guria de 13 anos descobre possuir uma condição hereditária incrível. Ela se transforma num panda vermelho sempre que fica ansiosa, animada ou irritada. Então vai precisar aprender a domar os seus sentimentos aflorados, enquanto também tem que lidar com uma mãe super protetora. Apollo 10,5, aventura na era espacial, sobre o impacto na Terra do primeiro pouso do homem na Lua. Um homem se lembra da sua infância durante esse evento e avalia as radicais mudanças políticas e sociais que vieram depois. Inuo nasceu com uma aparência tão única que se habituou a se cobrir todo para não horrorizar as pessoas. Um dia ele conhece um garoto cego e juntos passam a surpreender a sociedade com shows eletrizantes nesta ópera rock animada. Gato de Botas 2, o último pedido. Sendo um gato com 9 vidas, o espadachim felpudo aprendeu a não se preocupar com os perigos. Porém, ao perceber que já morreu 8 vezes, aí o bagulho aperta. Então ele parte numa jornada épica para achar o lendário último pedido para tentar zerar seu contador de vidas antes que seja tarde. Em segundo lugar, Pinóquio, do Del Toro. O cineasta Guillermo Del Toro reinventa o conto clássico do boneco de madeira que ganha vida magicamente para trazer paz ao enlutado artesão Gepeto. Confuso por ser diferente das outras crianças, Pinóquio foge para encontrar o seu lugar. E então se depara com um mundo de aventuras e perigos. Marcel, the Shell with Shoes On, ou Marcel, a concha com sapatinhos. Marcel é um adorável molusco que vive numa conchinha que leva uma vida tranquila com a avó e seu fiapo de estimação. Quando um documentarista encontra eles em seu apartamento, grava um curta que traz uma fama inesperada que pode trazer tanto perigos quanto a chance de encontrar a família perdida há muito tempo. E agora no gênero de comédia tem misturadas aquelas comédias dramáticas que são um pouquinho mais sérias, mas com um pouquinho mais de ironia, e também as comédias mais espalhafatosas, né, aqueles mais besteróis. Começando com O Peso do Talento. Endividado, o ator Nick Cage aceita a oferta de ir a um aniversário de um ricaço. Só que o bagulho entroncha e ele acaba recrutado pela CIA para uma missão frenética, fazendo ele precisar invocar o que aprendeu com seus personagens para salvar a si e seus entes queridos. Mais que amigos, dois caras se conhecem numa boate gay e desenvolvem uma amizade a partir da superioridade sarcástica deles sobre os demais. Inicialmente sem muita química, os dois acabam percebendo uma conexão cada vez mais forte ao passo que aprendem sobre suas identidades. Guardiões da Galáxia, especial de festas. Para tentar animar o Natal do amigo Peter Quill, que tá borocochô após o sumiço de sua amada, Drax e Mantis vão até a Terra em busca do ídolo e inspiração do cara. Quem é ele? O grande, o incrível ator Kevin Bacon, que não lida tão bem assim com essa convocação alienígena. Jantar na América. Fugindo de um incêndio criminoso, um vocalista de punk é ajudado por uma manceba que acabou de conhecer. Juntos, eles embarcam numa viagem cheia de aventuras pelos decadentes subúrbios do Estado Unido e percebem que tem muito mais em comum do que imaginavam. Arremessando alto. Um olheiro da NBA precisa achar um grande talento para realizar seus sonhos de ser treinador. Mas quando ele encontra, o dono do time esnoba a escolha, fazendo com que o olheiro se vire nos 30 para provar que estava certo e para dar uma chance ao jovem na NBA. Boa sorte, Léo Grande. Depois de 30 anos de uma relação insatisfatória, uma viúva de 55 anos decide explorar sua sexualidade adormecida com um charmoso, cortês e jovem profissional do... Juntos, eles descobrem uma surpreendente conexão. Glass Onion, um mistério Knives Out. Que nome, esse nome ficou muito ruim, gente. O grande investigador particular Benoit Blanc tá entediado na Pandemics, longe de um grande caso. Porém, ele é convidado por um bilionário excêntrico para um jogo de detetive no qual os convidados precisam descobrir quem matou o próprio magnata. Ué, Otávio, mas como assim? Assiste o filme e você vai entender. Os Banshees de Inisherin. Dois amigos de longa data se encontram e um deles de repente revela que quer terminar a amizade. Porque eu não gosto mais de você, não. É, tipo isso que ele diz. O outro não aceita e tenta fazer as pazes, mas eles entram num impasse e isso acaba degringolando para consequências chocantes. Agora chegou a vez do gênero mais subestimado de todos, mas que tem obras sensacionais e a gente deixa passar, hein? Documentário. Em 8º lugar, O Território. Jovens líderes indígenas e ativistas ambientais arriscam suas vidas para tentar defender a floresta amazônica de incursões ilegais de extração de madeira, mineração e grilagem de terras estimuladas por uma política destrutiva. Filme que é uma coprodução brasileira, hein? Moon Age Daydream. Uma odisseia cinematográfica que explora a jornada criativa
espiritual e musical do inigualável artista David Bowie. Filme narrado através das músicas e arquivos pessoais nunca antes vistos. Afeganistão, a retirada. O relato dos últimos meses da guerra de 20 anos do Afeganistão por meio do relacionamento entre os boinas verdes americanos e oficiais afegãos que eles treinaram. Vulcões, a tragédia de Katia e Maurice Kraft. A história do destemido casal de cientistas que se conheceu desvendando os mistérios dos vulcões e capturando imagens impressionantes, mas que infelizmente perdeu a vida numa explosão vulcânica, fazendo aquilo que tanto ama. Em quarto lugar, Navalny narra os eventos após agosto de 2020, quando tentaram matar o ex-líder da oposição russa Alexei Navalny por envenenamento. Isso com suspeitas de apoio ou comando do presidente da Rússia, o Vladimir Putin. All That Breathes. Em Nova Delhi, uma das cidades mais populosas do mundo, dois irmãos apaixonados pela espécie de pássaro pipa preta tentam cuidar dos bichinhos que caem diariamente dos céus, sufocados pela poluição. Um relato poético sobre o colapso ecológico das grandes cidades. Bad Eggs. Em 2020, uma família ásio-americana luta para manter de pé seu restaurante sonho americano diante da pandemics, xenofobia, neonazistas e cicatrizes geracionais de uma infame chacina acontecida no Camboja, local de origem dos seus ascendentes. E com a medalha de ouro, All the Beauty and the Bloodshed acompanha a vida da artista e ativista Nan Goldin na sua luta para responsabilizar a família Sackler pela epidemia de opioides que causou muitas mortes no Estado Unido. Chegou a vez de muito chororô, muita lamentação e sofrência, com os dramas. Elvis, um agente musical malicioso, vê a oportunidade de sair da pindaíba ao transformar o jovem e talentoso cantor Elvis Presley num grande astro da música. E o dito cujo não vai parar até extrair a última gota de suor do artista. The Whale, ou a baleia, ou o baleia, não sei como é que vai ser chamado aqui. Um professor de inglês em luto pela perda do namorado engordou mais de 200 quilos e hoje vive com obesidade mórbida. Agora ele tenta se reconectar consigo mesmo e com sua distante filha adolescente depois que eles se afastaram por conta do seu relacionamento homoafetivo. Ela disse: duas repórteres do New York Times investigam e revelam as histórias que marcaram essa geração, ajudando a divulgar o movimento Me Too, que quebrou o silêncio sobre décadas de abusos sexuais em Hollywood. Entre mulheres. Em 2010, as mulheres de uma comunidade religiosa isolada sofrem com uma série de violências sexuais pelos homens de lá, com a desculpa de serem demônios punindo seus pecados. Então elas realizam reuniões secretas para dividir depoimentos e decidir o que fazer. Tar, filme centrado em Lydia Tar, primeira diretora musical de uma grande orquestra alemã e considerada por muitos como uma das maiores compositoras regentes vivas, enquanto ela tenta realizar uma gravação desafiadora e tem segredos comprometedores revelados. Em terceiro lugar, Till, a busca por justiça. Em 1955, depois de um crime brutal envolvendo um lixamento coletivo e uma inexplicável absolvição dos envolvidos, uma mulher decide lutar com todas as forças por justiça e para expor o racismo por trás do caso. Os Fabelmans. Na era pós-Segunda Guerra Mundial, um jovem se apaixona por filmes e começa a fazer suas próprias obras em casa. Quando então descobre um segredo de família devastador, decide explorar o poder dos filmes no íntimo das pessoas. História inspirada na infância do próprio diretor Steven Spielberg. E em primeiro lugar dos dramas, After Sun. Uma mulher reflete sobre a alegria e a nostalgia das férias que passou com seu pai 20 anos atrás. Memórias reais e imaginárias preenchem as lacunas enquanto ela tenta reconciliar o pai que conheceu com o pai que ela não conhecia. E como os filmes com as maiores notas geralmente são dramas, aqui, para não deixar uma categoria muito disputada de um jeito injusto, eu tive que dividir em duas. A anterior foi com os dramas em língua inglesa e essa agora vai ter os dramas internacionais, em outras línguas. É como se a língua inglesa pra gente não fosse internacional, mas enfim, vocês entenderam. Joyland. O filho mais novo de uma família paquistanesa tradicional consegue um emprego como dançarino de apoio num show burlesco ao estilo de Bollywood e rapidamente se apaixona pela obstinada mulher trans que comanda a casa de show. Mas lembrando que a família dele é tradicional, olha a encrenca. Decisão de partir. Um eficiente detetive investiga a morte de um cara que caiu de um penhasco, mas ele pode ter sido empurrado. E chegando lá, ele começa a desenvolver um caso de amor com a viúva da vítima, apesar dela também ser sua principal suspeita. Close. Dois guris de 13 anos muito próximos acabam se distanciando depois que a intimidade da amizade é questionada por colegas de escola. Sempre tem uma alma cebosa, né, pra estagnar
deflagrar tudo. Um tempo depois, quando uma tragédia acontece, um dos rapazes reavalia porque se distanciou do seu amigo mais próximo. Great Freedom. Na Alemanha do pós-guerra, um homem é repentinamente preso por ser gay, apenas por isso. Mas sua vida muda quando ele ganha um novo companheiro de cela que parte de uma homofobia incrustada a um vínculo improvável. O Caftan Azul. No Marrocos, um alfaiate de meia-idade e sua esposa veem seu relacionamento virar de cabeça para baixo quando precisam de ajuda na loja e contratam um jovem e belo aprendiz. E em terceiro lugar tem um brasileiro, Marte 1. Os membros de uma família negra de classe média baixa tentam cada um seguir seus sonhos num país que acaba de eleger um presidente que representa tudo que vai contra o que eles são. Esse é o filme Brazuca escolhido esse ano para representar o Brasil no Peladão Reluzente. Em segundo temos a Argentina 1985. Baseado em eventos reais, a trama acontece em torno do trabalho de dois advogados e do julgamento dos líderes da ditadura civil-militar da Argentina. E no topo do pódio, A Menina Silenciosa. Em 1981, uma menininha quietinha de 9 anos é mandada por sua família disfuncional para passar o verão com os avós maternos que ela nunca conheceu. Lentamente, a mocinha descobre uma nova forma de viver, mas nesta casa afetiva e aparentemente sem segredos, ela acaba descobrindo um terrível. E agora vamos começar a tensão com os suspenses. Não Fale o Mal, ou Speak No Evil, como ficou mais conhecido por muitos. Depois que um casal dinamarquês faz amizade com um casal neerlandês numa viagem turística, eles aceitam um convite para passar um fim de semana na casa desses novos amigos. Porém, o que começa como um passeio amigável com algumas diferencinhas culturais, logo começa a tomar rumos abusivos e tenebrosos. Soft and Quiet. Uma professora organiza uma reunião de mulheres com ideias perturbadoras. E quando o grupo volta para casa, a professora encontra uma mulher do seu passado, levando a uma instável cadeia de eventos. Esse filme se passa em tempo real em um plano sequência sem cortes aparentes. Emily the Criminal, ou Emily a Criminosa. Atolada em dívidas estudantis e excluída do mercado de trabalho, uma mulher se envolve num esquema de golpes de cartão de crédito que leva ela diretamente para o submundo do crime de Los Angeles, o que pode causar consequências desastrosas. Caixa Preta, um talentoso analista de caixas pretas, recebe uma missão de desvendar o motivo da queda fatal de um avião. No entanto, quando as autoridades encerram o caso precocemente, o analista desconfia que tem caroço nesse angu e, ao insistir na análise, descobre detalhes perturbadores. O menu, não homem nu. O menu. Cardápio, tá? Entendeu? Um jovem casal viaja para uma ilha isolada para comer num restaurante exclusivo e de alta classe, onde o chefe prepara um cardápio farto, mas com algumas surpresinhas chocantes e bizarras. Nitran. Na Austrália dos anos 90, um jovem com dificuldade de se encaixar vive frustrado e isolado até que finalmente encontra uma amizade. Só que, quando algo trágico acontece, a solidão e a raiva voltam com tudo, iniciando uma imparável descida até um terrível desastre. O Alfaiate. Um mestre alfaiate tem como maiores clientes uma família de gangsters cruéis. Até aí tudo bem, mas certa noite dois assassinos pedem um favorzinho sem direito à escolha e isso mete o coitado do alfaiate numa enrascada braba. 13 Vidas, o Resgate. Após um temporal da gota, um time de futebol adolescente fica preso numa caverna na Tailândia. Sendo impossível sair dali a nado, uma super missão de resgate é montada para salvar as 13 vidas em perigo. Sim, é baseado naquele evento real lá que você deve conhecer. E agora é a vez dos coiso brabo, dos bichos vindo, no gênero terror. Até os ossos. Uma jovem é abandonada pela mãe por causa de suas necessidades canibais. Então ela conhece um mancebo vagabundo por quem se apaixona e com quem vai fazer uma viagem de autoconhecimento canibal pelo interior do Estados Unidos. O Predador, a caçada. Quando há 300 anos uma moça Comanche tenta se provar como uma caçadora, ela acaba se deparando com uma ameaça brutal vinda de outro planeta mais evoluído. Um bicho feio da gota que caça outras espécies por esporte que a gente bem conhece como Predador. X, o filme da Xuxa? Não, A Marca da Morte. Em 1979, uma equipe de produção de filmes de Vucu Vucu tenta filmar uma nova obra conceitual numa fazendola no interior do Texas. É então que eles esbarram numa ameaça imprevisível que força eles a lutarem por suas vidas de forma violenta. O Telefone Preto. Em 1978, um molecote é sequestrado em meio a uma série de raptos num bairro suburbano de Denver. E no cativeiro, ele começa a receber telefonemas do além que podem ou não
tá tentando ajudar ele a escapar do esquisito sequestrador. Noites brutais. Uma moça se hospeda numa casa de Airbnb, mas então descobre que o imóvel também foi alugado para um outro cara. Sem ter para onde ir, ela resolve ficar. Mas essa decisão vai levar a moça a consequências pra lá de cabulosas. Não olhe! Após um evento bizarramente trágico, um criador de cavalos tímido e sua irmã tagarela testemunham fenômenos estranhos que podem estar relacionados com visitantes de outro planeta. Mas o que bexiga seria isso? E como eles poderiam enfrentar? Só assistindo para descobrir. Os Inocentes. 4 crianças de um bairro de subúrbio de Oslo, Noruega, fazem amizade. Mas o que parecia uma relação normal e inocente, de repente fica estranha e perigosa quando esses bacurins descobrem ter poderes psíquicos. E por último, em primeiríssimo lugar do terror, Pearl, ou Pérola, né? Sei lá como é que vai ser chamado por aqui. Pearl é uma jovem que sonha em se tornar uma grande atriz para poder sair da vida simples na qual o destino prendeu ela. Mas ela vai fazer isso custe o que custar. Sequência de X, A Marca da Morte, em que a gente conhece o passado da velhinha Pearl e descobre o que levou ela a se tornar tão peculiar. E tá na mão mais uma lista de fim de ano. Não me estendi, pois, como eu disse, esse é um guia pra gente caçar opções pra assistir. Então, é isso. Mais um ano de Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muitíssimo grato pela atenção de todos vocês que se dispuseram a assistir os meus vídeos aqui, prestigiar, dar like, comentar, apostar o seu tempo nesse canal. Muitíssimo obrigado por essa companhia. Até o próximo ano. Um feliz 2023 pra todos vocês. E tchau! Poropopô! É o mesmo final, sempre! Sim! E sempre eu falo a mesma coisa, dizendo que é sempre o mesmo final! Sim! Poropopô! Poropopô!